Artigo 166-A. As emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual poderão alocar recursos a estados, ao Distrito Federal e a municípios por meio de, incluído pela Emenda Constitucional nº 105, de 2019. E, transferência especial, ou incluído pela Emenda Constitucional nº 105, de 2019. Segunda, transferência com finalidade definida. Incluído pela Emenda Constitucional nº 105, de 2019. Primeiro, os recursos transferidos na forma do caput deste artigo não integrarão a receita do Estado, do Distrito Federal e dos municípios para fins de repartição e para o cálculo dos limites da despesa com pessoal ativo e inativo, nos termos do 16 do artigo 166, e de endividamento do ente federado, vedada, em qualquer caso, a aplicação dos recursos a que se refere o caput deste artigo no pagamento de, incluído pela Emenda Constitucional nº 105, de 2019. E despesas com pessoal e encargos sociais relativas a ativos e inativos, e com pensionistas, e incluído pela Emenda Constitucional nº 105, de 2019. Segunda, encargos referentes ao serviço da dívida. Incluído pela Emenda Constitucional nº 105, de 2019. Segundo, na transferência especial a que se refere o inciso I do caput deste artigo, os recursos, incluído pela Emenda Constitucional nº 105, de 2019. E serão repassados diretamente ao ente federado beneficiado, independentemente de celebração de convênio ou de instrumento congênere, incluído pela Emenda Constitucional nº 105, de 2019. Segunda, pertencerão ao ente federado no ato da efetiva transferência financeira, e incluído pela Emenda Constitucional nº 105, de 2019. Terceira, serão aplicadas em programações finalísticas das áreas de competência do Poder Executivo do ente federado beneficiado, observado o disposto no 5º deste artigo. Incluído pela Emenda Constitucional nº 105, de 2019. Terceiro, ente federado beneficiado da transferência especial a que se refere o inciso I do caput deste artigo poderá firmar contratos de cooperação técnica para fins de subsidiar o acompanhamento da execução orçamentária na aplicação dos recursos. Incluído pela Emenda Constitucional nº 105, de 2019. Quarto, na transferência com finalidade definida a que se refere o inciso II do caput deste artigo, os recursos serão, incluído pela Emenda Constitucional nº 105, de 2019. E, vinculados à programação estabelecida na emenda parlamentar, e incluído pela Emenda Constitucional nº 105, de 2019. Segunda, aplicados nas áreas de competência constitucional da União. Incluído pela Emenda Constitucional nº 105, de 2019. Quinto, pelo menos 70%, das transferências especiais de que trata o inciso I do caput deste artigo deverão ser aplicadas em despesas de capital, observada a restrição a que se refere o inciso II do 1º deste artigo. Incluído pela Emenda Constitucional nº 105, de 2019. Art. 167. São vedados. E, o início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual. Segunda, a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Terceira, a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta, vide Emenda Constitucional nº 106, de 2020. Quarta, a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino, como determinado pelo artigo 212, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no artigo 165, 8º. Quarta,
A vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino, como determinado pelo artigo 212, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no artigo 165, 8º, bem assim o disposto no 4º deste artigo, redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993. Quarta, a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde e para a manutenção e desenvolvimento do ensino, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, segundo, e 212, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no artigo 165, 8º, bem como disposto no 4º deste artigo, redação dada pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000. Quarta, a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para a manutenção e desenvolvimento do ensino e para a realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, segundo, 212 e 37, XXI, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no artigo 165, 8º, bem como disposto no 4º deste artigo, redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003. V. A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Sexta, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Sétima, a concessão ou utilização de créditos ilimitados. Oitava, a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no artigo 165, 5º. Nona, a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. X. A transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos governos federal e estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. X. A utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o artigo 195, e segunda, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201. Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. 12. Na forma estabelecida na Lei Complementar de que trata o 22 do artigo 40, a utilização de recursos de regime próprio de previdência social, incluídos os valores integrantes dos fundos previstos no artigo 249, para a realização de despesas distintas do pagamento dos benefícios previdenciários do respectivo fundo vinculado àquele regime das despesas necessárias à sua organização e ao seu funcionamento, incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 13. A transferência voluntária de recursos, a concessão de avais, as garantias e as subvenções pela União e a concessão de empréstimos e de financiamentos por instituições financeiras federais aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios na hipótese de descumprimento das regras gerais de organização e de funcionamento de regime próprio de previdência social. Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019.
14. A criação de fundo público, quando seus objetivos puderem ser alcançados mediante a vinculação de receitas orçamentárias específicas ou mediante a execução direta por programação orçamentária e financeira de órgão ou entidade da administração pública. Incluído pela Emenda Constitucional número 109, de 2021. Primeiro, nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Segundo, os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Terceiro, a abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no artigo 62. Quarto, é permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem os arts. 155 e 156, e dos recursos de que tratam os arts. 157, 158 e 159, e A e B, e segunda, para a prestação de garantia ou contragarantia à União e para pagamento de débitos para com esta. Incluído pela Emenda Constitucional número 3, de 1993. Quarto, é permitida a vinculação das receitas a que se referem os arts. 155, 156, 157, 158 e as alíneas A, B, D, e do inciso I e o inciso 2º do caput do artigo 159 desta Constituição para pagamento de débitos com a União e para prestar-lhe garantia ou contragarantia. Redação dada pela Emenda Constitucional número 109, de 2021. Quinto, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra poderão ser admitidos, no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções, mediante ato do Poder Executivo, sem necessidade da prévia autorização legislativa prevista no inciso 6º deste artigo. Incluído pela Emenda Constitucional número 85, de 2015. Sexto, para fins da apuração ao término do exercício financeiro do cumprimento do limite de que trata o inciso 3º do caput deste artigo, as receitas das operações de crédito efetuadas no contexto da gestão da dívida pública mobiliária federal somente serão consideradas no exercício financeiro em que for realizada a respectiva despesa. Incluído pela Emenda Constitucional número 109, de 2021. Sétimo, a lei não imporá nem transferirá qualquer encargo financeiro decorrente da prestação de serviço público, inclusive despesas de pessoal e seus encargos, para a União, os Estados, o Distrito Federal ou os municípios, sem a previsão de fonte orçamentária e financeira necessária à realização da despesa ou sem a previsão da correspondente transferência de recursos financeiros necessários ao seu custeio, ressalvadas as obrigações assumidas espontaneamente pelos entes federados e aquelas decorrentes da fixação do salário mínimo, na forma do inciso 4º do caput do artigo 7º desta Constituição. Incluído pela Emenda Constitucional número 128, de 2022. Artigo 167-A apurado que, no período de 12 meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95%, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, é facultado aos poderes executivo, legislativo e judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública do ente, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação da, incluído pela Emenda Constitucional número 109, de 2021. E, concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros de poder ou de órgão, de servidores e empregados públicos e de militares, exceto dos derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que trata este artigo, incluído pela Emenda Constitucional número 109, de 2021. Segunda, criação de cargo.
emprego ou função que implique aumento de despesa, incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Terceira, alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa, incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Quarta, admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvadas, incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. A. As reposições de cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa, incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. B. As reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. C. As contratações temporárias de que trata o inciso 9º do caput do artigo 37 desta Constituição, e incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. D. As reposições de temporários para prestação de serviço militar e de alunos de órgãos de formação de militares, incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. V. Realização de concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso 4º deste caput, incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Sexta, criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros de poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e de militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que trata este artigo, incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Sétima, criação de despesa obrigatória, incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Oitava, adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação, observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso 4º do caput do artigo 7º desta Constituição, incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Nona, criação ou expansão de programas e linhas de financiamento, bem como remissão, renegociação ou refinanciamento de dívidas que impliquem ampliação das despesas com subsídios e subvenções, incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. X. Concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Primeiro apurado que a despesa corrente supera 85%, da receita corrente, sem exceder o percentual mencionado no caput deste artigo, as medidas nele indicadas podem ser, no todo ou em parte, implementadas por atos do chefe do Poder Executivo com vigência imediata, facultado aos demais poderes e órgãos autônomos implementá-las em seus respectivos âmbitos. Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Segundo o ato de que trata o primeiro deste artigo deve ser submetido, em regime de urgência, à apreciação do Poder Legislativo. Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Terceiro ato perde a eficácia, reconhecida a validade dos atos praticados na sua vigência, quando, incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. E, rejeitado pelo Poder Legislativo, incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Segunda, transcorrido o prazo de 180 dias sem que se ultime a sua apreciação, ou, incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Terceira, apurado que não mais se verifica a hipótese prevista no primeiro deste artigo, mesmo após a sua aprovação pelo Poder Legislativo. Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Quarto, a apuração referida neste artigo deve ser realizada bimestralmente. Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021.
Quinto, as disposições de que trata este artigo, incluído pela Emenda Constitucional número 109, de 2021. E não constituem obrigação de pagamento futuro pelo ente da federação ou direitos de outrem sobre o erário, incluído pela Emenda Constitucional número 109, de 2021. Segunda, não revogam, dispensam ou suspendem o cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que disponham sobre metas fiscais ou limites máximos de despesas. Incluído pela Emenda Constitucional número 109, de 2021. Sexto, ocorrendo a hipótese de que trata o caput deste artigo, até que todas as medidas nele previstas tenham sido adotadas por todos os poderes e órgãos nele mencionados, de acordo com declaração do respectivo Tribunal de Contas, é vedada, incluído pela Emenda Constitucional número 109, de 2021. E a concessão, por qualquer outro ente da Federação, de garantias ao ente envolvido, incluído pela Emenda Constitucional número 109, de 2021. Segunda, a tomada de operação de crédito por parte do ente envolvido com outro ente da Federação, diretamente ou por intermédio de seus fundos, autarquias, fundações ou empresas estatais dependentes, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente, ressalvados os financiamentos destinados a projetos específicos celebrados na forma de operações típicas das agências financeiras oficiais de fomento. Incluído pela Emenda Constitucional número 109, de 2021. Artigo 167-B. Durante a vigência de estado de calamidade pública de âmbito nacional, decretado pelo Congresso Nacional por iniciativa privativa do Presidente da República, a União deve adotar regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para atender às necessidades dele decorrentes, somente naquilo em que a urgência for incompatível com o regime regular, nos termos definidos nos arts. 167-C, 167-D, 167-E, 167-F e 167-G desta Constituição. Incluído pela Emenda Constitucional número 109, de 2021. Art. 167-C. Com o propósito exclusivo de enfrentamento da calamidade pública e de seus efeitos sociais e econômicos, no seu período de duração, o Poder Executivo Federal pode adotar processos simplificados de contratação de pessoal, em caráter temporário e emergencial, e de obras, serviços e compras que assegurem, quando possível, competição e igualdade de condições a todos os concorrentes, dispensada a observância do primeiro do artigo 169 na contratação de que trata o inciso 9 do caput do artigo 37 desta Constituição, limitada a dispensa às situações de que trata o referido inciso, sem prejuízo do controle dos órgãos competentes. Incluído pela Emenda Constitucional número 109, de 2021. Artigo 167-D. As proposições legislativas e os atos do Poder Executivo com propósito exclusivo de enfrentar a calamidade e suas consequências sociais e econômicas, com vigência e efeitos restritos à sua duração, desde que não impliquem despesa obrigatória de caráter continuado, ficam dispensados da observância das limitações legais quanto à criação, à expansão ou ao aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa e à concessão ou à ampliação de incentivo, benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita. Incluído pela Emenda Constitucional número 109, de 2021. Parágrafo único. Durante a vigência da calamidade pública de âmbito nacional de que trata o artigo 167-B, não se aplica o disposto no terceiro do artigo 195 desta Constituição. Incluído pela Emenda Constitucional número 109, de 2021. Artigo 167-E. Fica dispensada, durante a integralidade do exercício financeiro em que vigore a calamidade pública de âmbito nacional, a observância do inciso 3º do caput do artigo 167 desta Constituição. Incluído pela Emenda Constitucional número 109, de 2021. Artigo 167-F. Durante a vigência da calamidade pública de âmbito nacional de que trata o artigo 167-B desta Constituição, incluído pela Emenda Constitucional número 109, de 2021. E são dispensados, durante a integralidade do exercício financeiro em que vigore a calamidade pública, os limites,
as condições e demais restrições aplicáveis à União para a contratação de operações de crédito, bem como sua verificação, incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Segunda, o superávit financeiro apurado em 31 de dezembro do ano imediatamente anterior ao reconhecimento pode ser destinado à cobertura de despesas oriundas das medidas de combate à calamidade pública de âmbito nacional e ao pagamento da dívida pública. Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Primeiro, lei complementar pode definir outras suspensões, dispensas e afastamentos aplicáveis durante a vigência do estado de calamidade pública de âmbito nacional. Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Segundo o disposto no inciso 2º do caput deste artigo, não se aplica às fontes de recursos, incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. E, decorrentes de repartição de receitas a estados, ao Distrito Federal e a municípios, incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Segunda, decorrentes das vinculações estabelecidas pelos arts. 195, 198, 201, 212, 212, a e 239 desta Constituição, incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Terceira, destinadas ao registro de receitas oriundas da arrecadação de doações ou de empréstimos compulsórios, de transferências recebidas para o atendimento de finalidades determinadas ou das receitas de capital produto de operações de financiamento celebradas com finalidades contratualmente determinadas. Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Artigo 167-G. Na hipótese de que trata o artigo 167-B, aplicam-se à União, até o término da calamidade pública, as vedações previstas no artigo 167-A desta Constituição. Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Primeiro, na hipótese de medidas de combate à calamidade pública cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração, não se aplicam as vedações referidas nos incisos 2ª, 4ª, 7ª, 9ª e X do caput do artigo 167-A desta Constituição. Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Segundo, na hipótese de que trata o artigo 167-B, não se aplica a linha C do inciso I do caput do artigo 159 desta Constituição, devendo a transferência a que se refere aquele dispositivo ser efetuada nos mesmos montantes transferidos no exercício anterior à decretação da calamidade. Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Terceiro, é facultada aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios a aplicação das vedações referidas no caput, nos termos deste artigo, e, até que as tenham adotado na integralidade, estarão submetidos às restrições do 6º do artigo 167-A desta Constituição, enquanto perdurarem seus efeitos para a União. Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Art. 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares especiais, destinados aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário e do Ministério Público, são entregues até o dia 20 de cada mês, na forma da lei complementar a que se refere o artigo 165, 9º. Art. 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares especiais, destinados aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, são entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o artigo 165, 9º. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Primeiro, é vedada a transferência a fundos de recursos financeiros oriundos de repasses duodecimais. Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Segundo, o saldo financeiro decorrente dos recursos entregues na forma do caput deste artigo deve ser restituído ao Caixa Único do Tesouro do ente federativo, ou terá seu valor deduzido das primeiras parcelas duodecimais do exercício seguinte. Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021.
Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas. Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Primeiro, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas, renumerado do parágrafo único, pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998, vide Emenda Constitucional nº 106, de 2020. E, se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Segunda, se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Segundo decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida neste artigo para adaptação aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou estaduais aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios que não observarem os referidos limites. Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Terceiro, para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios adotarão as seguintes providências, incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. E redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança, incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Segunda, exoneração dos servidores não estáveis. Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998, vide Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Quarto, se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Quinto, o servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus à indenização correspondente a 1 mês de remuneração por ano de serviço. Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Sexto, o cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de 4 anos. Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Sétimo, lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na efetivação do disposto no quarto. Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998.